Irmão, quando vocês acordarem que o trabalho dele é um lixo, vocês vão estar na Série B. Tá? Porque os canais de Vasco eles estão passando pano pro Diniz. Família, eu não sei vocês, mas só de pensar nessa possibilidade é um aperto no coração. Não pode, né? De forma nenhuma o Vasco disputar mais uma vez uma Série B. Eu fiz até uma viagem no tempo aqui, nesse momento. Fui parar lá em 2023, no exato momento do gol do Léo Ortiz. 1-1. O Vasco, naquela situação, caindo, né? Pra segunda divisão. E, meu Deus, cara, meu mundo ali caiu, uma gritaria lá em casa, né? Meus primos, pelo amor de Deus, mais um ano na segunda divisão, ninguém aguenta isso. Rapaz do céu, o sofrimento que é isso, cara. Mas, família, eu vou reagir aqui com vocês. Até o Casimiro, né, tava falando sobre isso lá na Cazé TV, e apareceu também um vascaíno na live do André, no sábado, né, perguntando sobre o Diniz, a situação do Vasco, e ele deu essa resposta aí, dizendo que tem muito vascaíno, né, eu vou passar aqui completo, e ele fala que tem muito vascaíno passando pano para o Diniz. Continua assim, que vocês vão ver onde vocês vão parar. E aí, assim, eu não consigo, realmente, porque a gente tem esse debate há muito tempo, né? Pegando o recorte, nem vou lá no Ramon Dias, mas do Rafael Paiva, que era muito cobrado nesse sentido, que ele tinha peças para o Vasco entregar, né, um algo a mais. Eu já não pensava assim, né? Sempre falei aqui que o Mister Paiva, né, estava operando milagres com aquele elenco. Cobrei muito o Carille nesse sentido, por falar que ele teve nas mãos, né, o melhor elenco do Vasco desde 2012, e eu continuo achando isso, e não estou exaltando esse elenco, tá? Mas é só você pegar na sua carreira de torcedor, pega aí, né, os últimos elencos do Vasco. Melhor, pega todos os elencos, todos os times que o Vasco caiu para a segunda divisão. Você vai ver que esse time é infinitamente melhor. Todos os anos que o Vasco caiu, o Vasco tinha time para cair. Pô. Teve um ano que o Vasco não tinha goleiro. Pô. Lembra desse ano? 2013? O Vasco não tinha goleiro. Tudo que ia no gol era gol. Tudo que ia no gol era gol. Então a gente vai debater aqui um pouco sobre essa situação do Diniz. Até separei aqui os jogos que ele tem à frente do Vasco, trazendo essa visão aí do André do sentimento tricolor, do Casimiro também. Família, vamos falar aqui um pouco sobre o Felipe Coutinho. Tava vendo uma página destacar aqui os números dele no Campeonato Brasileiro. Realmente, assim, triste, tá? Triste. Falar também sobre mercado da bola. E a notícia não é boa. E um pouco também dessa energia pesada, né, que tá no Vasco. Realmente é um ano que promete, tá? Já tô logo vendo que todo jogo no segundo turno eu vou ter que ir lá pro meu avô, repetir tudo que eu fiz em 2023. Todo jogo do Vasco comprar um gelo pra me acalmar, porque vai ser sofrimento. Vai ser sofrimento. E aí eu fico aqui pensando, como é que pode, cara? Se em 2010 ali mesmo, aos trancos e barrancos, a gente teve ali um campeonato mais tranquilo, né? Paramos ali na 10ª colocação. Então, pô, não dá pra evoluir, um campeonato tranquilo de novo, pelo menos não. Meu Deus do céu, é sofrimento. Mas a gente tem muita coisa pra falar, principalmente em relação ao trabalho do Fernando Diniz, família vascaína. Então chega aí que eu quero muito a sua opinião. Seguindo aqui a nossa resenha, e dá aquela força aí, se inscreve se não for inscrito, like, ativa o sininho, comenta, like o vídeo, desabafa, que ajuda aqui o nosso trabalho. Família, pegando essa questão da Urucubaca, eu tava vendo essa postagem aqui, né, do CRVG News BR, e eu sou, né, acredito em Deus, tenho muita fé, mas eu também sou supersticioso, porque eu acho que na situação que a gente se encontra, a gente se agarra a qualquer coisa, né? É o desespero, né? Ao ponto, olha o que eu vou confessar aqui pra vocês. É loucura, o Vasco me deixa, eu sei que é loucura, pô. Eu tô assumindo aqui pra vocês que é loucura. Sabe o que eu fiz outro dia? E aí eu vou começar a fazer isso olha só a loucura. Você já viu alguém desabafar dessa forma com vocês? Eu fui no pré-jogo da última vitória do Vasco. Pra quê, Tiagão? Pra ver a camisa que eu tava, pô. E eu vou passar a usar ela, já no pré-jogo contra o CSA. Loucura, pô, isso é coisa de maluco. Isso é coisa de Lorde Augusto. Mas eu tô fazendo isso. Tô desesperado, pô. Aí eu tava vendo essa postagem aqui, ó. Carlos Amodeu, atual CEO do Vasco, tem um histórico que preocupa. No Grêmio, né, ele caiu em 2021, trabalhou lá de 2017 a 2022. No Coritiba, também caiu em 23. Aí a página já coloca aqui, né? No Vasco ele assumiu em julho de 2024. Sem mais, né? Falando aqui, família, rapidamente, do Felipe Coutinho. Tá aqui, ó. Felipe Coutinho neste Campeonato Brasileiro. 10 partidas, nenhum gol e uma assistência.
Família, eu sou um torcedor que já passei muito pano aqui para o Felipe Coutinho, né, entendendo a parte física, falando com vocês também aqui uma questão, né, dos companheiros ali no setor ofensivo, que esses jogadores não possibilitavam para o Felipe Coutinho tirar dele o que ele tem de melhor hoje, que é o passe, que é uma bola em profundidade, que é colocar na cara do gol, que é uma tabela, né, criar um espaço e bater pro gol, porque o Vasco tem um time muito lento. E aí chegou, né, o Nuno, o Ryan passou a ser titular, continuo achando que Verratti e Coutinho é água e óleo, né? Não tem encaixe. O Verratti é um jogador fraquíssimo tecnicamente, então eu acho que o ideal seria um jogador mais móvel na função ali do Coutinho, com mais, claro, com uma técnica, não dá pra você ter um 10 burro, mas um cara que, né, pudesse ajudar na recomposição, né, preencher o espaço e deixar o Verratti um pouco mais livre, né? Fazendo aquele miguezinho que ele faz, né, de recuar, mas um pouco mais na frente. Realmente existe um desgaste do Verratti que ele tem que ficar recompondo, e aí você tem o Felipe Coutinho, que também tem uma fragilidade física, e isso não casa. E com a bola, Coutinho e Verratti não tem também, né? Porque eu acho que era interessante você ter ali para o Felipe Coutinho um 9 de referência com mais mobilidade e com uma condição técnica melhor, para ele tabelar, para ele botar na cara do gol, então não tem encaixe, na minha visão, tá? Além do Vasco perder muito fisicamente, eu sempre tô batendo aqui nessa tecla. E aí chegou um determinado momento que eu parei de passar pano. Chega, né? Eu acho que todas as desculpas, na verdade, não eram desculpas, são argumentos, né? De você entender que você tem um cara de muito potencial no seu time técnico, e você tem que dar as condições para ele. Só que chegou agora, nesse momento, que não dá mais, tá? Que não dá mais para passar pano. E aí, se o cara, né, continuar com o nível de atuação, ele não pode ter cadeira cativa no Vasco, sabe? E aí o que me chamou a atenção contra o Mirassol, cara, não foi nem a partida em si, que não foi boa, né? Eu concordo plenamente com o Rica Perrone, que é um cara que me parece que não chama a responsabilidade, não cobra, vamos lá, tomou o gol, realmente pega a bola, bota lá, vamos, não. Ele fica de cabeça baixa, e isso me chamou mais a atenção, sabe? E isso começou a me preocupar em relação ao Hugo Moura, com aquela cara dele, né, de derrotado, e também o comportamento do Coutinho. Não sei se foi uma percepção só minha, mas o Coutinho estava com uma má vontade contra o Mirassol. Não sei se é porque estava ali, primeira partida, né, voltando, ainda com uma questão física, não está 100%, não sei, né? Pode ser uma visão totalmente errada minha, mas a má vontade que ele me passou naquele jogo ali, sabe? Cagando e andando, uma moleza. Não gostei, irmão. Não gostei. E olha que eu sou muito fã do Felipe Coutinho. Sempre acompanhei a carreira dele. Sempre acompanhei. No Liverpool, então, eu não perdi um jogo. Um jogo eu não perdia do Felipe Coutinho. Então, assim, cara, é isso que a gente fala com o Diniz. Isso tá muito estranho. A bola não entra. O Vasco toma um gol. O Vasco falha. E a parte, sabe, dos jogadores, de moral, de psicológico, na imagem, assim, na cara deles, não foi legal nesse jogo contra o Mirassol, mano. Coutinho, Hugo Moura, pode ser que você não enxergou isso, tá? Mas, sinceramente, nossa senhora, Felipe Coutinho. Então, aqui, não tô aqui pra falar isso ou falar aquilo. Acho que o Diniz tem que ter essa condição. Não dá, não tá bem, saca. Não pode ter cadeira cativa pelo nome. Mas é aquilo que eu falo. Se esse cara conseguir jogar alguma coisa, a gente viu, né, o que ele fez contra o São Paulo. Dando dinâmica, sendo maestro do time. Então, se ele jogar bola, o Vasco não vai conseguir os resultados. O Vasco vai dar um passo ali para conseguir as vitórias. Mas esse nível de comprometimento, essa cara de bunda, essa falta de vontade, irmão, aí é meio caminho andado pra gente cair pra Série B. Se a nossa referência técnica tá com essa cara de bunda em campo, né, com essa má vontade, vai ficar muito difícil. Família vascaína é uma visão minha. Quero saber de vocês. Falando aqui rapidamente sobre o mercado da bola, uma notícia aqui bem preocupante. Vamos lá, duas na verdade, né? Informação do canal Atenção Vascaínos. O que vem atrapalhando as contratações do Vasco? Tudo precisa ser justificado. O Vasco está em processo de RJ, recuperação judicial. Tudo o que é feito internamente precisa do aval de um administrador judicial. Então, se o clube quer contratar um jogador por 5 milhões de euros ou fazer alguma reforma no CT, tudo que precisa de dinheiro tem que ser justificado antes para o administrador judicial. Esse processo está atrapalhando nas contratações. E aqui uma informação exclusiva, né, do Marcos, do canal Detetives Vascaínos, que eu acredito muito, por exemplo, ele cravou a contratação do Garré, tá aqui, ó, em contato com o dirigente do Rennes, agora há pouco, tive a informação que ainda não houve um avanço na possível vinda de Andrés Gomes para o Vasco. Além do clube Cruz Maltino, o Ceará
é outro que mantém conversas pelo atacante. Aguardemos os desdobramentos. Tá aí, família vascaína. Que situação, né? A gente tem como referência, até citei no início do vídeo, né, que eu fiz uma viagem no tempo para aquele gol lá do Léo Ortiz. E aquele sentimento que a gente teve naquele momento, né? Depois o alívio com o gol do Serginho, acabou que o Santos também tomou um gol do Fortaleza, né? E foi aquela festa, né? Que depois deu até... eu vejo que a galera falou, cadê a abertura, Thiagão? Eu tirei, família, porque... Ai, complicado, né, cara? Aquela gritaria toda, eu tomando banho de cerveja na rua, porque o Vasco permaneceu na Série A. Eu vou voltar a usar a vinheta quando o Vasco ganhar alguma coisa. É isso. Mas naquele ano, né, o Vasco conseguiu contratações. E aí, eu não vou entrar na questão financeira, que endividou o clube, que o Vasco teve que, né, pagar altos salários naquela situação, porque ninguém estava querendo jogar no Vasco, né, a torcida tinha cobrado perto da janela, durante a janela, então teve jogadores que desistiram de jogar no Vasco, né, o Paulo Brax falou sobre isso, então, para acertar com o Medel, você teve que pagar, sei lá, 900, 800 mil, gatilhos contratuais, se você ficar na Série A, toma uma porrada de dinheiro, foi assim, né, isso prejudicou, com certeza, financeiramente, né, o Vasco. Só que esse ano, a gente está vendo uma dificuldade para contratar, e ao que parece não vai chegar ninguém que possa trazer esse impacto que vários jogadores tiveram em 2023, né? Verratti, Paulinho, só se o Fernando Diniz conseguir recuperar algum atleta, assim como o Ramon Dias fez, por exemplo, com um PH, né, que não era titular e durante aquela campanha de recuperação virou um titular. E veja bem, o nome que eu vou falar, que o Vasco tinha um problema seríssimo na cabeça de área, e quem assumiu num determinado momento, né, depois ele caiu, até que foi reserva na última rodada, Zé Gabriel. Zé Gabriel, e foi importante num determinado momento ali naquela campanha. Então não sei se o Diniz ele tem essa condição de recuperar algum atleta, sei lá, um Paulinho da vida, um Jair, ou qualquer outro aí que você possa citar, e você ganhar um reforço interno, como aconteceu com o PH e também com o Zé Gabriel, ou até mesmo a chegada de um jogador que a gente não gostou e tudo mais, e acabou sendo titular, que foi o Praxedes. Também não sei se o Vasco vai contratar um jogador com esse perfil. Então, ao que parece, vai ficar difícil. Vai ser eles com eles, Diniz com essa galera aí, sabe? E isso realmente está preocupando a gente, porque o Vasco até consegue, em determinadas partidas, jogar bem. Tem um momento que você acha que vai, só que chega no segundo tempo, o time morre, o time começa a falhar, a fragilidade física, ela fica escancarada e o Vasco começa a sucumbir nas partidas e não consegue, né, os resultados, família vascaína. Então, realmente, essa janela que a gente estava aí na expectativa de reforçar esse elenco, de trazer alguma peça positiva pro restante do trabalho, eu já não tô acreditando mais. E aí, Thiagão, vai continuar passando pano para o Pedrinho? Falei sobre isso aqui, família, no nosso vídeo de mais cedo, até trazendo aqui um corte do Thiago Leifert. Entendo todas as dificuldades que o Vasco tem nesse momento. O Vasco hoje está aí, né, numa recuperação judicial, então a gente entende toda essa dificuldade. Critico, sim, a maneira que o Vasco se comportou no mercado, principalmente com jogadores como Lloyd, Garré, Jean Davi e Maxime. Eu sei que o dinheiro que foi gasto aqui tem essa questão de pagar, perder de vista e tudo mais. Então não é fácil contratar com pouco recurso. Mas o problema é que esses jogadores, eles não contribuíram com absolutamente nada. Nada. Mas nada, um passe, mas nada. E isso também chama a atenção no critério, na avaliação do trabalho que está sendo feito. Porque tem jogadores com, né, esses mesmos valores, que é pouco recurso, eu sei, que de repente poderiam entregar algo ao Vasco. Vou te dar um exemplo aqui do Emerson Rodrigues, que não foi a gestão Pedrinho, né, foi o Pedro Martins que contratou ainda, né, como executivo de futebol da 777, depois ele sai, assim como o Boina, né, e o Emerson Rodrigues, ele contribuiu muito mais. Eu não estou exaltando aqui o Emerson Rodrigues, porque era um peladeiro, mas ele contribuiu muito mais do que todos esses jogadores que eu já citei aqui. Pô. Maxime, Jean Davi, todos os jogadores que o Vasco botou um dinheiro, o Emerson Rodrigues ajudou mais. E não foi uma contratação do Pedrinho. Então a gente tem que criticar isso também. E aí, eu acho que acaba com qualquer defesa em relação a tudo que está sendo feito internamente, de estrutura, de continuar honrando os compromissos, o Vasco hoje passando uma credibilidade, uma seriedade para os seus atletas, se o Vasco cair. Aí, né, realmente é uma gestão fracassada. O Vasco não pode cair para a segunda divisão. Quebra tudo, desmorona tudo, na minha opinião. Entendo quem pensa, né, quem vai pensar diferente
de mim, família. E aí, pra gente finalizar aqui o nosso vídeo e entrar nesse debate sobre o trabalho do Diniz, separei até aqui, né, os jogos que ele tem à frente do Vasco pra gente debater, né, com números, reagindo aqui ao Casimiro e também o André do Sentimento Tricolor. Ele tem uma bronca do Fernando Diniz e eu quero saber se você concorda, família vascaína. Tá na tela. Jogando até de uma certa forma, ok. De novo, né? Legal, cara. Poxa, podemos até fazer um gol a qualquer momento. Só que aí o que acontece é o seguinte, o Vasco... Cara, assim, eu não vejo o jogo de todo mundo, mas eu quero também, vou falar aqui uma frase que eu não tenho a mínima vontade de comprovar nada. O Vasco é o time que mais toma gol por erros individuais. Erro de um cara só. Quem errou? Às vezes você olha e fala assim, quem errou no lance? Ah, o time é ruim, porra, todo mundo errou. O Vasco, ele é o time que mais tem erro, que só assim, fulano errou. Ponto. Só ele. Aí, se não é o João Vitor, é o Piton. Se não é o Piton, é o Pumita. Se não é o Pumita, é o Lemos. Eu ia falar Lesma, mas é Lemos. Se não é o Lemos, é o Hugo Moura. Fusato. Se não é o Hugo Moura, é o Fusato. Se não é o Fusato, entendeu? Impressionante. Então, o Vasco chegou num ponto, assim, muito complicado. Eu vou ser honesto, assim, eu tô absolutamente pessimista. Não vejo luz no fim do túnel. O Diniz não deu uma mudança significativa no time, a verdade é. O Diniz não deu uma mudança significativa no Vasco. Tá? Quando o Vasco ganha do São Paulo lá antes do Mundial, o torcedor fala assim, cara, mano, vem aí uma volta do Mundial muito tranquila, pelo menos. Porque o Vasco jogou muito bem contra o São Paulo, era um São Paulo tosco pra caramba também, mas o Vasco jogou muito bem. Quando volta do Mundial, o Vasco volta pior, cara. Mas muito pior, mas muito pior. E aí acumula uma quantidade de jogos absurda, o Vasco tem 2 jogos a menos. Eu falei nesse programa, não sei se é bom ou se é ruim o Vasco ter 2 jogos a menos, porque o Vasco vai ter que jogar esses 2 jogos. E isso é um problema imenso. Então assim, o Vasco ele até cria algumas chances, o Vasco ele até chega, o Vasco ele até produz. Só que o Vasco o Vasco se deteriora durante o jogo, derrete. Mas erros emocionalmente, assim, eu acho que A situação do Vasco é muito preocupante e hoje eu parei pra ver 3 análises, não do pós-jogo, que eu tava no Maracanã, antes do jogo Vasco-Mirassol, só respondendo ao Yuri aqui rapidinho, tá? 3 canais de Vasco, vi vídeos de 15 a 20 minutos, todos, pelo menos antes do jogo de hoje, passando pano pro Diniz. Diniz não tem culpa, o elenco é horroroso, poxa, mas ele não pode botar o João Vitor, né? João Vitor? Sei lá o que, Vitor? Pô, na zaga, né? Poxa, o Diniz não tem culpa, mas ele não pode botar o Hugo não sei o que de zagueiro, né? O Hugo é volante, né? Aí ele faz exatamente tudo igual, a mesma coisa, extremamente irritante e insuportável. Hugo Moura, ele pega o Hugo Moura e bota na zaga como ele fazia com o André. Ele pega o Hugo Moura, bota na zaga como ele fazia com o Martinelli, e só sabe fazer uma coisa na vida. Aí o Vasco, não, a culpa não é do Diniz, mas o João Vitor não pode jogar, né? Poxa, a culpa não é do Diniz. Pô, mas ele não pode botar o Hugo Moura de zagueiro. O Hugo Moura é de zagueiro, né? Poxa, a culpa não é do Diniz. Mas o Verratti, isso antes do jogo de hoje. Eu sei que o Verratti fez gol hoje, né? Mas o Verratti não pode ser titular. O Verratti tá mal. Poxa, a culpa é do Diniz. Mas ele não mexe no ataque. Cara, a culpa não é dele e reclamou de 4 coisas diferentes. Irmão, quando vocês acordarem que o trabalho dele é um lixo, vocês vão estar na Série B. Tá? Porque os canais de Vasco, eles estão passando pano pro Diniz e acham que a culpa é do Pedrinho. Quando vocês acordarem que ele é o pior treinador do Brasil há 2 temporadas seguidas, vocês vão estar de volta pra Série B. Escreve o que eu tô te falando. E aí, quero saber a sua opinião sobre isso tudo aí que a gente ouviu do Casimiro e também do André do Sentimento Tricolor. O vascaíno está passando pano para o Fernando Diniz. Família, eu acho que a gente precisa fazer uma rápida retrospectiva, né, dos últimos treinadores à frente do Vasco. O recorte vai ser o Rafael Paiva, tá? Esquece Ramon Dias. Então, como eu disse, o Rafael Paiva, ele era muito cobrado por pouca bola, por pouco futebol, por não apresentar nada, por uma fragilidade defensiva, um buraco no meio campo, o Vasco somente uma jogada, que era o cruzamento para o Pablo Verratti. Tô certo? Eu, Thiago, chamava ele aqui de Mr. Paiva, porque na minha opinião, era um cara que estava operando milagre dentro das opções que ele tinha no Vasco. Tá? E olha, eu entrei em vários debates, principalmente com a galera lá do grupo de membros, defendendo Rafael Paiva. Foi demitido, teve aqueles 3 jogos, na verdade até 2 jogos, porque o primeiro o Vasco não foi bem, mas foram 3 jogos que o Felipe coloca, um 4-4-2, o time performa melhor, mas eu pontuei, acho que foi 3 mesmo, 3 jogos, Atlético Goianiense, Atlético Mineiro e Cuiabá, mas eu falei, olha, um Galo totalmente acabado psicologicamente, depois, né, das porradas que tomou, Copa do Brasil, Libertadores, e o Cuiabá já rebaixado, né? Então aquilo não me chamou a atenção. Depois chega o Fábio Carille, né, no início até gostei,
beleza, mas depois a coisa não foi caminhando, o Vasco muito mal, e no meu modo de ver, era um trabalho que, era uma questão que a gente poderia, sim, né, a gente deveria exigir um pouco mais do trabalho do Fábio Carille, porque, como eu disse, utilizei aquele argumento que o Vasco tinha o melhor elenco desde 2012. Desde 2012. Não estou exaltando o elenco, é só você pegar. Desde 2012 o Vasco tem o melhor elenco. Só que, infelizmente, individualmente falando, os jogadores não comprovaram isso. Tem o caso do Jair, do Paulinho, né? Eu comentei aqui com vocês e muitos concordaram que no jogo contra o Santos, com o Fábio Carille ainda, e contra o Sport, o banco do Vasco mudou o cenário da partida. E há quanto tempo a gente não via isso? Há quanto tempo um banco de reservas no jogo contra o Santos, com a entrada do Adson, do Jair, do Sport foi o Ryan, não lembro mais quem entrou, o Vasco mudou, tava mal na partida, entrou as peças e mudou. Então aquilo ali fez a gente entender que com outro treinador mais capacitado poderia tirar um algo a mais, né, do Vasco. E aí ele é demitido, eu acho que, claro, teve torcedores que comentaram sim, o problema não é treinador, vai chegar o Diniz e vai acontecer as mesmas merdas, o time vai continuar, não vai ganhar porque o problema é elenco. E na minha visão, né, sempre pontuei isso aqui com vocês, ainda acho que o Diniz tem mais condições de tirar, é o treinador mais capacitado para tirar um algo a mais desse time que é frágil fisicamente. O time do Vasco, por exemplo, não dá pra fazer o que o Mano Menezes fez com o Fluminense após a saída do Fernando Diniz. Cabeça dura, né? Comentei aqui com vocês que o próprio André, lembra ele contando essa história, que o Mário foi conversar com o Diniz. Poxa, vamos mudar aqui o conceito, vamos fechar a casinha, né? Botar jogadores mais físicos, tentar voltar a ganhar, pontuar e depois a gente volta pro seu estilo. E ele não aceitou. E por isso que aconteceu a demissão, chega o Mano Menezes e aí muda essa estrutura, né? Então assim, Thiago, você pensa como ele, você tá passando pano pro Fernando Diniz. Hoje, família, eu tô 50-50. Sabe, eu estou 50-50. Ainda acho que o Diniz é o treinador mais capacitado, porque, família, o Vasco, eu acho que em determinados momentos da partida, joga mais bola do que qualquer outro treinador conseguiu fazer o Vasco jogar. Poxa, as 3 vitórias do Vasco, uma não conta, que foi contra o Melgar, né, 3-0. Mas a vitória do Vasco sobre o Fortaleza foi uma excelente partida. Uma excelente partida. E contra o São Paulo, nem se fala. Cara, você pensa aí, claro, uma partida com o Ramon Dias ou outra, que foi contra o Curitiba, né? Curitiba, né? Dentro de casa, aquele 5-1, vai jogando muito bem. Com Paiva também, contra o São Paulo. Então você tem, com o Fernando Diniz, 2 grandes partidas. Se eu te perguntar assim, as últimas 10 partidas que o Vasco jogou bola, não é jogo decisivo que o Vasco jogou bola, vai ter essas 2 do Fernando Diniz. Vai estar essas 2 com certeza, contra o Fortaleza e contra o São Paulo. Só que, infelizmente, é isso. Eu vou até mostrar uma imagem aqui pra vocês, que eu tava vendo nessa página aqui, Guerreiros da Colina, né? Que bota justamente isso que eu falo com vocês, né? Na imagem, representa isso. Um time morto, cansado, lento, e aí tem o sub-20 ali, desanimado, porque não tem, né, oportunidade. Então esse é um grande problema hoje que eu vejo no Fernando Diniz. É um cara que não consegue entender que a insistência com alguns jogadores e com uma filosofia, com certas mudanças, ou você não tirando um determinado ou outro jogador, está prejudicando o próprio trabalho dele. Porque o Vasco estava bem contra o Mirassol. O Mirassol não fez grande coisa, assim como fez contra o Santos, né? Marretou o Santos o tempo todo. Eu coloquei aqui uma resposta uma visão, uma análise do Sormani após o jogo contra do Santos, Mirassol e Santos. Foi tantos chutes do Mirassol, o Santos acho que não acertou um chute no gol. A partida contra o Vasco foi diferente, muito pelo estilo do Diniz, né, que consegue pressionar, mesmo com Coutinho e Verratti. É difícil, família, você trabalhar um time para pressionar o adversário com 2 jogadores que não tem força física. E o Diniz consegue isso. Só que a partir de um momento que o time vai perdendo fôlego, vai perdendo gás, ele não tem esse olhar. Ele não tira o Verratti em qualquer situação. Eu acho isso patético. Eu acho isso que rebaixa o Vasco a nada. Você depende de um jogador. Ah, Thiago, mas ele é o artilheiro do Brasil. Mas família do céu, você não... Eu repito isso aqui. Você não acha isso estranho, meu Deus? Um cara de 36 anos que joga todos os jogos, o tempo todo, ele não tá desgastado, ele não tá sentindo, ele tem que ficar os 90 minutos. Quantos jogos que o cara não contribui sem bola para ajudar a marcar, para preencher um espaço, fica caminhando dentro de campo? Sendo que você pode botar um jogador ali para correr, para disputar, para ajudar a marcar. Isso é patético, cara. E as insistências com o João Vitor, esse negócio de puxar volante para defesa e fazer um salseiro, de não entender que você precisa botar sangue novo no time, ficar segurando os jogadores que estão andando dentro de campo por uma filosofia de posse de bola. Então eu entendo, família, que se o Diniz parar um pouco com isso, tentar buscar esse equilíbrio, o Vasco vai caminhar. Agora, se ficar insistindo com jogadores que não estão num bom momento, ficar insistindo com situações de jogo que não tá beneficiando o Verratti fez o gol contra o Mirassol, fez,
mas vinha aí de outras tantas partidas perdendo gols e não contribuindo em nada. Em nada. Então sim, o Verratti pode sair. O Verratti deve sair. 20 minutos, 15 minutos, não é o Vasco que está pressionando, é o Vasco que está sendo pressionado. Ele pode sair, porque ele não contribui nessa situação. Caminhar do jogo, é o Vasco que está dominando? É o Vasco que está pressionando? É o Vasco que está criando oportunidades? Ele fica. Ele fica, porque a bola vai chegar. O Vasco vai tentar levar a bola até ele. Agora, se o cenário do jogo é outro, ele tem que sair. Assim como o Felipe Coutinho. Deixa a estrutura, não muda a estrutura, bota sangue novo no time. Não faz esse salseiro de volante pra lá, fica assim, pegada aqui. Aí 4 jogadores na frente. Não, para com isso. Para com isso. Porque se o nosso time é frágil fisicamente e tecnicamente, esse tipo de loucura não vai dar certo. Você tem que manter a sua ideia de jogo e só rejuvenescer. Thiago, isso vai dar certo? Não sei. Mas é isso que tem que ser feito. É isso que tem que ser feito. O Vasco, a partir de um determinado momento do segundo tempo, precisa competir também fisicamente. Fisicamente. Não é só tecnicamente. Porque a gente está vendo que o Vasco não consegue, passa a não conseguir ali no segundo tempo ter o empenho. Você pode reparar, é a dinâmica do jogo do Vasco. Tá sendo assim. Domina o primeiro tempo, cria oportunidades. Quando não consegue criar, né, com a bola dominada, cria pressionando o adversário. Foi assim contra o Mirassol. Não teve nenhuma grande chance tocando a bola lá de trás, mas conseguiu criar pressionando o adversário lá. E no segundo tempo, isso acaba, não tem mais pressão, porque o time morreu fisicamente, só que ele vai expondo esse time. Por uma ideia de qualificar lá atrás, só que ele esquece que sem bola, esse time morre. Você tem, nesse jogo contra o Mirassol, você ficou com 6, 8 jogadores sem força, sem pegada, sem poder de marcação. Tudo que o Mirassol, né, precisava. Então ele tem que buscar esse equilíbrio. Eu citei aqui esse equilíbrio, perdão. Eu citei aqui o Renato Gaúcho. Gente, por quê? Você que é fã de futebol, você que acompanha, esquece rivalidade, repita esse comentário aqui, vou fazer esse comentário de novo. Esquece rivalidade, esquece tal. Cara, você acha que tem cabimento Everaldo, que, sei lá, tem 10 gols na carreira, ficar na frente de um jogador que em 2 anos, num ano ele fez 44 gols, no outro ele fez mais de 40 gols na temporada. Hoje esse cara tá barrado. Esse cara tá barrado. Por quê? Porque esse aqui entrega mais fisicamente. Ele ajuda mais no coletivo. Eu não estou pedindo para barrar o Verratti, porque o Verratti é o nosso artilheiro. Mas você tem que saber administrar o tempo dele. Analisar, perceber, não é um jogo para ele. Vamos botar um cara ali mais físico para me ajudar a puxar contra-ataque, a dominar um pouco mais a bola. Não ficar só dependendo de cruzamento. E sem a bola a gente vai lidar melhor, a gente vai conseguir marcar melhor. Porque esse cara vai marcar e me ajudar lá na frente. Não vai deixar o zagueiro sair jogando com facilidade, não vai deixar o volante achar os passos, vai ter alguém para morder ele, para pressionar. Futebol tem que pensar dessa forma também, coisa que o Diniz não faz. Prefere deixar alguns jogadores desfilando, Fashion Week. E aí, é isso, as derrotas estão acontecendo. Então, família, não é que eu tô cobrando sim o Diniz, acho que ele tem sim a sua parcela de culpa nas derrotas do Vasco, mas ainda acho que é um cara que, corrigindo essas situações, acho que o Vasco pode sair ali pode sair da parte de baixo da tabela. Então o Vasco, em 22 jogos, me parece, ganhou apenas 3, né? Mas eu tava vendo isso aqui. O Diniz tem 14 jogos à frente do Vasco. São 6 derrotas, 3 vitórias e 5 empates. Então assim, o Vasco perde muito também com o Diniz. E não é somente por falhas individuais, né? É também, eu passo a enxergar isso, é também pelo trabalho, é também pelas modificações, é também por essa insistência com alguns jogadores, é por não entender que determinados jogadores não está casando com aquele momento do jogo, e por essas modificações sem pé e nem cabeça, quer tirar um volante, tirar um zagueiro, isso está acabando com o time também. Isso não está dando certo, nunca está dando certo. Ele faz isso, o Vasco ganha. Ele faz isso, o Vasco melhora. Não, isso não acontece. Isso não acontece, Diniz. E você fica batendo nessa tecla o tempo todo. Então, tudo que a gente está vivendo nesse momento aqui, nesses 14 jogos com você, de apenas 2 vitórias no Brasileiro, também tem a sua culpa. Mas, claro, a gente entende as limitações do elenco e também o trabalho do Pedrinho em relação a te dar reforços. Mas muda. Muda essa merda para que o Vascaíno possa, né, jogar na cara de muita gente aí que você conseguiu melhorar os resultados, o Vasco performar melhor, pelo amor de Deus.